Olá, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, bom dia a você que vai ver esse vídeo, vai ver esta live. Sejam todos bem-vindos a esse momento de oração, esse momento de busca das graças e das bênçãos celestiais, esse momento de oração, de reflexão e de busca da cura, da libertação, busca das coisas celestiais. Meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos a esse momento de oração, a esse momento de escuta, a esse momento de buscar o alimento sólido na palavra. Ayala Shalamai Cantalabai. Bom dia, Osiel, bom dia, Felipe Goldinho, bom dia, Maria das Neves. Um abraço, meu irmão. Permanecem firme aí, segura na oração. Vamos buscar o alimento celestial neste momento, dizendo: Papai, Filho e Espírito, nós somos gratos, somos agradecidos porque estamos na Tua presença. Nesta manhã nós queremos agradecer pela Tua bondade, agradecer pela vida, agradecer porque estamos na Tua presença, agradecer pelo amor que tem por cada um de nós, pelas bênçãos que nos são dadas, porque nos cura, nos liberta, nos dá paz, harmonia, abençoa as nossas famílias, abençoa cada um de nós. Por isso nós somos gratos, somos agradecidos a Ti, Papai, Filho e Espírito. Ayala Shalamai Cantalabai. Glórias e glórias a Ti. Mas para nós caminharmos nesta live, nós nos voltamos a Ti e dizemos: Papai, Filho e Espírito, dá-nos a purificação. Espírito, batiza-nos, batiza-me nesta manhã com um batismo de sabedoria, de entendimento, de luz. Ilumina-me, ó Espírito, batiza-me e dá-me os dons, os carismas nesta manhã. Eu quero caminhar nesta live com o Teu direcionamento, com o Teu poder, com a Tua força, com a Tua autoridade. Ayala Shalamai Cantalabai, Oyalabala Shalabai. E nós dizemos: Papai, Filho e Espírito, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, glorificamos a Ti. Só Vós sois digno de toda adoração. Por isso, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, nós dizemos: Papai, Filho e Espírito, nós te adoramos. Ayala Shalamai Cantalabai, Oyalabala Shalabai Cantalabai. Bendito e glorioso Tu és, glórias e glórias a Ti. E nesta manhã nós nos entregamos a Ti, entregamos todas as nossas necessidades, entregamos nossos familiares, entregamos os doentes, entregamos aquelas pessoas que estão precisando das bênçãos e das graças celestiais. Nós a entregamos aos Teus cuidados, Papai, Filho e Espírito. Entregamos os nossos familiares, entregamos nossos filhos, nossos netos, nossa esposa, marido. Entregamos tudo a Ti, Papai, Filho e Espírito, aos Teus cuidados, porque Tu cuidas de cada um de nós. Por isso, estamos nas Tuas mãos e caminhamos no Teu amor, na Tua bondade. Nos dá as graças e as bênçãos de nos libertar. Nós queremos ser livres, livres, livres para dizer: Papai, Filho e Espírito, eis-nos aqui. Ayala Shalamai Cantalabai, Oyalabala Shalabai Cantalabai. E hoje nós caminhamos com o Evangelho de João. Damos início no primeiro capítulo do Evangelho de João. Nesta manhã iremos aprender através do Evangelho as palavras da verdade. Vamos buscar as palavras alimento, mais alimento, como Pedro falou para nós, alimento, leite materno. Como criancinhas, vamos buscar este alimento sem adulteração, sem falsificação. Vamos buscar esse alimento da verdade.
João é muito enfático falando da verdade. João mostra-nos claramente, direcionando para que cada um de nós busque o amor de papai. João nos direciona para o Cristo, para o caminho da salvação. Por isso nós caminhamos com a palavra de João através do Evangelho nesta manhã, no primeiro capítulo do Evangelho de João. Ayala Shalamai, canta labai. Vamos buscar o Evangelho de João. É um ensinamento muito profundo, um ensinamento muito bom. E nós iniciamos nas palavras de João, ele nos relatando aquilo que ele viu, aquilo que ele presenciou, aquilo que ele recebeu de papai. Então, nós buscamos este ensinamento de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com papai, e o Verbo era papai. No princípio ele estava com papai, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. Houve um homem enviado por papai, seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, deu o poder de tornarem filhos de papai. Então aqui é João fazendo neste prólogo, nos apresentando aquilo que ele viveu, aquilo que ele tinha visto do Cristo, aquilo que ele tinha escutado através dos profetas, o que ele tinha escutado através do ensinamento de João Batista. Aqui ele vem falar de João Batista, aqui ele vem falar do Verbo, aqui ele vem falar de papai, aqui ele vem falar que o Cristo foi enviado para aqueles que eram seus, mas mesmo aqueles que eram os escolhidos, os seus, não o reconheceram, e o mundo não o reconheceu. Ele veio para dar testemunho da luz, ele veio para iluminar a cada um de nós. É esta luz dada pelo Cristo, é esta maneira de sermos iluminados pelo Espírito Criador. E ele vem falar, eles não reconheceram, eles não viram, eles estavam nas trevas e continuaram nas trevas, eles não quiseram receber, eles não quiseram acolher o Cristo. Então, João mostrando que
o Cristo não foi acolhido. Ele veio para iluminar, ele veio para trazer luz, trazer sabedoria, entendimento para o mundo, mas o mundo não o recebeu. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de papai. Então é aquilo que o Cristo falou. Vós sois filhos de papai, porque através de mim eu sou o teu irmão, e vocês todos em mim são filhos de papai. Aqueles que acolheram, aqueles que aceitaram, aqueles que entenderam e creram nele, foram chamados de filhos de papai. Então, meu irmão, minha irmã, nós cremos no Cristo. Nós cremos no Cristo. Nós somos irmãos. Nós que cremos no Cristo somos todos irmãos. Em Cristo somos todos filhos de papai. Aos que creram em seu nome, ele que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de papai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória que ele tem junto a papai, como seu Filho único, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade. Então aqui é João falando da glória do Cristo, da verdade do Cristo, daqueles que creram no Cristo, daqueles que creem no Cristo. Nós somos convidados a crer. João esteve junto com ele, João viu, tanto João Evangelista como João Batista, eles viram e conversaram com o Cristo. Nós não conversamos com ele, não vimos ele pessoalmente em carne, mas nós cremos. E o próprio Cristo nos fala, numa passagem, ele diz: felizes aqueles que crerem sem ver. Este é um ensinamento muito maravilhoso dado pelo Cristo. E nós realmente cremos sem ver o Cristo, nós cremos no Cristo. Então, nós somos felizes, porque o próprio Cristo falou: felizes aqueles que crerem sem ter visto, sem ver. Então, é o Cristo Filho único, aquele que foi gerado pelo poder do alto, não pela vontade da carne, não pela carne, mas se fez carne no meio de nós, é o Cristo. Cheio da graça e da verdade. João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Então aqui é João falando que a lei veio por Moisés, mas a graça veio pelo Cristo. Nós vivemos um tempo de graças, porque a graça nos foi dada. Nós não vivemos debaixo da lei de Moisés, mas nós vivemos debaixo da graça do Cristo. É graça sobre graça. É graça que nos é dada. Então, Papai, Filho e Espírito, essa graça que nós vivemos com a abundância de amor, de paz, de harmonia, de luz, de sabedoria, de tudo que nos é dado. Tudo que nos é dado pelo Espírito, o Espírito do Criador.
ninguém jamais viu a papai. O filho único, que está voltado para o seio de papai, este o deu a conhecer. Então, é aquilo que o Cristo fala: quem me vê, vê papai. Quando os incrédulos vieram e falaram: mostra-nos papai, e ele falou: quem me vê, vê papai, porque eu sou aquele que veio para que vocês conheçam a realidade celestial. Eu sou igual a papai. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não sou. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse ele: eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Criador. Então aqui é João Batista sendo interrogado por os sacerdotes e levitas. Eles vieram até João e perguntam para ele se ele é o profeta, se ele é o enviado, se ele é Elias, se ele é o Cristo. Ele fala: não, eu não sou. Eu sou aquele que Isaías falou, uma voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Criador. Então, é João tendo essa conversa com aqueles que foram enviados para ver quem era João. E João fala: não, eu não sou nada disso que vocês estão pensando que eu sou. Mas eu sou aquele que Elias falou, uma voz que clama no deserto. Como disse o profeta Isaías, alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda: e por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água, no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso se passava em Betânia, no outro lado do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, ele vê o Cristo aproximar-se dele e diz: eis o Cordeiro enviado por papai que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Então aqui é João Batista falando para aqueles fariseus. Ali eram fariseus, eram os sacerdotes, os levitas, e perguntam para ele se ele é o Cristo, se ele não é Cristo, não é Elias, não é o profeta, por que ele está batizando? Aí João Batista fala: eu batizo com água. Esse batismo é um batismo visível, é uma coisa onde podemos tocar. Nós tocamos na água, colocamos a água na pessoa e falamos e batizamos. É um batismo humano. Isso aqui é coisa humana, é coisa visível, é coisa que nós fazemos aqui.
com as nossas próprias mãos. Realizamos este momento fazendo este batismo, levando as pessoas a serem batizadas na água. Mas ali ele fala que depois dele vai vir um que é muito maior do que ele não é digno nem de desamarrar as sandálias. Ele não é digno de ser escravo do Cristo. É o que João Batista fala. Porque naquela época quem desamarrava a sandália das pessoas eram os escravos que iam desamarrar a sandália dos seus patrões. Eles desamarravam a sandália, lavavam os pés dele, dos seus superiores, daqueles que eram os donos deles. Porque escravo é uma propriedade do seu dono. Então, eles é quem faziam isso. Eles é que desamarravam a sandália do seu amo, eles é que lavavam os pés daquele que o possuía, que era o seu dono. Eles eram dóceis, eles eram obrigados e obedeciam aquilo que o seu patrão, o seu dono mandava. E aqui é João Batista falando: olha, eu não sou digno nem de ser escravo desse que vem após mim. Eu estou fazendo um batismo de água. Um batismo visível, uma coisa que vocês veem, porque eu pego a água, coloco vocês na água, é feito com água, e a água é visível, a água nós podemos tocar, a água nós podemos ver. Mas depois de mim vem um que é muito maior do que eu, um que eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. E ele fala que o Cristo já vivia antes dele. Então, não o conhecia, mas para que eles fossem manifestados. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel. Vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer como se fosse uma pomba vindo do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer o que batiza com o Espírito. Então aqui é João falando que ele teve uma visão, que ele viu o Espírito descer sobre o Cristo. E ainda ele faz uma alusão para que as pessoas entendessem, dizendo: era como se fosse uma pomba, eu vi um vulto e veio voando e veio sobre o Cristo. E aí, mais à frente, ele fala, quando ele fala, eu vi o Espírito descer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, disse-me. Aqui é a profecia, aqui é papai falando com João, é o Espírito Criador falando com João, enviando João. E aqui João fala: aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito. Então aqui é o próprio Criador orientando o seu escolhido e o seu profeta João Batista, para que ele
tenha esse conhecimento. E é revelado antes de acontecer. Papai revela para João Batista: olha, você vai ver o Espírito. Você vai ver o Espírito, essa manifestação do Espírito. Como nós já vimos, o Espírito é invisível, mas há alguns momentos que se manifesta. Nós vimos na sarça, nós vimos na transfiguração, nós vemos em várias passagens onde o Espírito Criador se manifesta. E aqui ele revela para João Batista que ele iria ver, ele ia ser visível para ele. As outras pessoas que estavam naquele local podem não ter visto nada, mas João viu e ouviu papai falar naquele momento. Então é uma ação espiritual, é uma ação visível, aí que se torna visível, e João vê e ouve papai falando e tendo uma manifestação visível. E ele fala, esse é revelado para João: você vai batizar com água, mas aquele que você ver o Espírito descer sobre ele, este vai batizar com o Espírito. Esse vai dar um batismo invisível, não vai batizar com água. Eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de papai, ele é o eleito do Criador. Então, João Batista dá testemunho daquilo que ele viu, ele fala daquilo que ele viu, ele dá esta palavra muito forte para nós, mostrando a diferença do batismo da água e do batismo do Espírito. E aqui eu faço um parêntese entre batismo da água e batismo do Espírito. Há muitas denominações, muitos segmentos religiosos que não aceitam o batismo do Cristo. Estão batizando e levam as pessoas a serem batizadas na água. Ainda estão batizando na época de João. Estão levando as pessoas a serem batizadas lá na época de João, porque levam a ser batizadas na água. E João fala: eu estou batizando na água com um batismo visível, um batismo humano, um batismo que todos podem ver. Isso aqui vocês podem tocar, nós usamos a água, nós usamos esta maneira de batizar. Mas esse batismo é um batismo humano. Eu estou batizando, eu sou humano. Eu fui enviado para fazer esse batismo. Mas este não é o batismo de Cristo. Batizar na água não é o batismo de Cristo. Batizar na água é o batismo de João. Porque o próprio João, ele fala: olha, aquele que você vê, o Espírito descer sobre ele, este batiza com o Espírito. E ele é muito claro, ele é muito enfático quando ele fala do batismo no Espírito. Quando ele fala que as pessoas iam ser batizadas pelo Cristo, mas não batizado na água. Você pode procurar. Na Bíblia, de ponta a ponta, você não vai achar o Cristo batizando alguém na água. Porque o batismo de João, o batismo na água, agora já é uma coisa que foi João vindo anunciar, fazendo aquele batismo e anunciando ao povo: olha,
vocês vão receber o batismo no Espírito. Então, muitas denominações, muitas pessoas não aceitam o batismo no Espírito, são batizados na água, batizados no batismo de João, e acham que aí o Cristo nem veio ainda. Porque ele não recebe, ele não aceita o batismo no Espírito. O batismo que foi levado por João, o batismo que foi levado por Pedro, o batismo que foi levado por Paulo, e nas cartas de Paulo, nos ensinamentos de João, nos ensinamentos de Pedro, nós vemos este batismo, o batismo do Espírito, o batismo de Cristo. O Cristo batiza com o Espírito e não com água. Meu irmão, minha irmã, receba o batismo no Espírito. Nós falamos nessa live, para que nós sejamos batizados no batismo de Cristo, recebendo o batismo no Espírito, recebendo aquilo que João levou, Paulo levou, Pedro levou, as comunidades levou a igreja do Cristo, uma igreja batizada no Espírito. Você vai me falar para mim, mas por quê? Que é o batismo do Cristo desapareceu? Desapareceu porque mataram todos aqueles que eram batizados no Espírito. A história nos conta. Os cristãos do primeiro e do segundo século foram varridos, mortos. Todos aqueles que oravam em línguas foram mortos no primeiro e no segundo século. No terceiro século já não existia mais pessoas batizadas no Espírito que pudessem manifestar esse batismo em público, porque eram mortos pelos judeus, pelos gregos e pelos romanos. Jogado para as feras, decapitado, crucificado, martirizado de todas as maneiras, queimado na fogueira, fizeram tudo o que podiam fazer para os cristãos batizados no Espírito. E aí nasce, no terceiro século, começam a caminhar com uma nova maneira de caminhar. Aí sem o batismo no Espírito. Isso caminhou por milênio. Desaparecido da igreja. O batismo do Cristo desaparece. O batismo que foram aqueles primeiros cristãos eram batizados no Espírito. Esse batismo falado por João Batista, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, o Cristo, este batiza com o Espírito, um batismo invisível. A única coisa visível no batismo no Espírito é os dons e os carismas. As pessoas começam a orar em línguas, as pessoas começam a profetizar, as pessoas começam a ter os dons de cura, dom de profecia, os dons e os carismas que são dados com o batismo no Espírito. Esse batismo que caminhou com a igreja do Cristo no primeiro e no segundo século. E aqui nós nos centramos no primeiro e no segundo século. Porque aqui nós falamos a verdade, a palavra que nos é colocada, a verdade deixada pelo Cristo, a verdade deixada por João Batista, a verdade deixada por João Evangelista, a verdade deixada por Pedro, por Paulo, por Marcos, por Mateus, Tiago, Judas. Aqueles que conviveram com o Cristo, aqueles que estiveram com o Cristo. E foram todos mortos, e todos eles oravam em línguas. Todos eles eram profetas, todos eles profetizaram. E todos foram mortos. Por que será que foram mortos? Porque eles viviam o poder do alto, a força do alto, a autoridade do alto. Eles não usufruíam da autoridade terrena, da autoridade humana, da autoridade dos homens. E a autoridade dos homens os matou. Extinguiu.
extinguiu aqueles que oravam em línguas, porque você vai ver oração em línguas lá no primeiro e no segundo século. No terceiro século começa a nascer a denominação Igreja Católica Apostólica Romana, aí sem oração em línguas. Completamente sem oração em línguas. Aí poderia ter oração em línguas, mas pessoas que já não conheciam mais aquilo que tinha acontecido. No terceiro, no quarto século é solidificada a denominação Igreja Católica Apostólica Romana, sem oração em línguas, sem batismo no Espírito, sem ação do Cristo. Aí você diria, mas por que isso acabou? Porque aí aparece uma denominação, e antes não existia nenhuma denominação. O Cristo não deixou nenhuma denominação, e nem os apóstolos colocaram nome na igreja que eles serviam. Eles serviam a igreja do Cristo, a igreja do batismo no Espírito, a igreja que era batizada no Espírito. E aí nós caminhamos com uma igreja sem batismo no Espírito, com o batismo, continua aí com o batismo de João Batista, o batismo nas águas, batismo com água, batismo simbólico, uma simbologia que você pode ver, uma simbologia que é humana, conforme a palavra nos ensina. Aqui eu posso e tenho a liberdade de me aprofundar na palavra e falar aquilo que a palavra fala. Porque jamais você vai ouvir de algum pregador estudado, formado, algum pregador que tenha formação acadêmica, pregar dizendo estas coisas que eu estou falando dessa caminhada da Igreja Católica Apostólica Romana sem o batismo no Espírito. Sem o batismo no Espírito. Ela caminhou do quarto século até o final do século XIX, na virada do século de 899 para 991, na virada do século acontece novamente o derramar da bênção celestial do batismo no Espírito. No final do século XVIII e para o século XIX. Acontece o batismo no Espírito. O batismo do Cristo é manifesto novamente. Acontece as pessoas receberem o batismo invisível, sem água, sem nada. O batismo do Cristo, porque o batismo do Cristo não precisa ser ministrado, ninguém ministra. Ninguém vai dar uma palavra de ministrar esse batismo. Esse batismo é espontâneo. Receber os dons do Espírito, receber o batismo no Espírito é uma manifestação celestial, é uma manifestação do Espírito. Aí aparece novamente o batismo no Espírito e caminha aí há um bom tempo. Nós temos o batismo no Espírito hoje porque foi uma manifestação
espontânea. Acontece as primeiras pessoas a receberem o batismo no Espírito. E a partir daí são discriminados, são odiados, são deixados para trás. Não podes caminhar com a igreja que não tem batismo no Espírito. Aí há uma confusão danada, porque aqueles que são batizados no Espírito defendem o batismo no Espírito, e aqueles que não aceitam o batismo no Espírito batem de encontro e querem destruir novamente o batismo no Espírito. Hoje nós temos batismo no Espírito começado na virada do século. Nos segmentos evangélicos e protestantes. Na igreja protestante. Aparecem as primeiras pessoas batizadas no Espírito em igreja protestante. Aí, 67 anos depois, aparece o batismo no Espírito no segmento da denominação Igreja Católica Apostólica Romana. As primeiras pessoas batizadas foram em 1967. Em 1900 para 901, aparece as primeiras pessoas batizadas nas igrejas protestantes, dentro do protestantismo. 67 anos depois acontece no outro segmento religioso, que é a denominação Igreja Católica Apostólica Romana, que até então não tinha batismo no Espírito, não era falado no batismo no Espírito, nunca ninguém conhecia batismo no Espírito. Não se falava e não se fala dentro da denominação em batismo no Espírito. Somente alguns religiosos que receberam o batismo no Espírito abraçaram o pentecostalismo e hoje são pessoas que levam o batismo no Espírito. Não cabe a mim aqui falar este ou aquele, falar esta ou aquela denominação. Mas as denominações protestantes foram as que receberam o batismo no Espírito 67 anos antes de acontecer isso na denominação romana. Só que dentro do protestantismo tem os protestantes que protestam contra o batismo no Espírito. Na igreja romana tem os que protestam contra o batismo no Espírito. Como se eles fossem donos da verdade. Soubesse o que pode e o que não pode. Soubesse que querem dar ordem às coisas celestiais. Como eles dão ordem nas coisas do mundo. Mas o batismo no Espírito não é de igreja nenhuma. O batismo no Espírito é dado pelo próprio Espírito a quem Ele quer. A quem Ele quer batizar. É o batismo do Cristo. O próprio João Batista aqui, ele nos fala claramente, eu batizo com água, um batismo humano, um batismo que vocês verem, um batismo que tem elementos humanos, elementos que você pode pegar. Mas depois de mim, vem um que este batiza com o Espírito, e o Espírito é invisível. Não dá para você receber o batismo como Cristo recebeu. E João viu, porque ali era uma promessa, ali era uma orientação dada pelo Criador, falando, você vai ver, para que você dê testemunho do que é o batismo no Espírito, porque eu vou falar, você vai ouvir a minha voz, você vai ver o Espírito.
e você vai dar testemunho. Você vai dar testemunho. E aqui, João Batista, para ilustrar a ação do Espírito que foi visível, então ele fala, olha, se vocês verem uma pomba voando, vai ser, é desse jeito. Essa é como se fosse uma pomba que viesse voando e repousasse sobre ele. Ele, para querer ilustrar, porque não dá para dar uma imagem, criar uma imagem para o Espírito, porque ali não foi visível, foi um vulto que ele viu, e não uma pomba literalmente. E a igreja romana, ela adotou essa imagem literalmente, fazendo a imagem de uma pomba. Fazendo a imagem de uma pomba, e é a alusão que foi enfiada na cabeça do povo romano, é que a pomba é o Espírito. E um dia eu pregava na igreja romana, preguei durante 30 anos e de um ponto em diante eu comecei a encontrar a verdade e aí começou a me incomodar. E um dia eu fiz uma pregação falando do Espírito, mostrando a ação da natureza como simbologia do Espírito. Água, fogo e ar. 3 elementos da vida. 3 elementos da vida. Porque sem água, ser humano nenhum vive. Sem ar, ser humano nenhum vive. E sem o calor do sol, sem o fogo do sol, ninguém vai viver nesse planeta. E eu usei essa simbologia, e aí eu perguntei para a plateia, olha, e tem uma outra simbologia aí, essa é bem conhecida de todo mundo. Qual é a 4ª simbologia? Aí, em coro, respondeu a plateia, a pomba. E aí eu falei, olha, isso foi uma alusão feita por João Batista, isso não é o Espírito e nem dá para ser essa imagem. E aí eu falei, diga ainda, a igreja fez aí uma imagem colocando uma pomba em cima de uma bola. E aí eu falei, porque essa bola, essa pomba ainda tem um pentágono nela. E aí eu usei falando, e ainda colocaram uma estrela do PT na bola. Hoje dá pra gente falar isso porque tenho liberdade aqui para falar. Foi o que eu falei. Aquele povo que muitos eram batizados no Espírito, mas ali tinha batizado no Espírito e não batizado no Espírito. Ali tinha pessoas que acreditam no Espírito e tinha os incrédulos que acreditam na pomba. E sabe o que aconteceu? Com um pregador que pregou durante 30 anos no sistema, defendendo o sistema, fazendo tudo pelo sistema, investindo tempo, dinheiro no sistema, para estar ali no sistema, eu fui colocado para fora do sistema. Graças ao sistema eu encontrei a verdade. E aqui, na frente desse microfone, na frente dessa câmara, eu posso falar a verdade. Aquilo que está aqui não é minha. Não são minhas palavras, não são meus esses ensinamentos. Eu estou simplesmente passando aquilo que João Batista passou. Ele falou claramente o batismo no Espírito e o batismo das águas.
o viver no poder do Espírito e o viver no poder do mundo sem o batismo no Espírito. A Igreja do Cristo caminhou por 2 séculos com batismo no Espírito. Os romanos, os judeus e os gregos extinguiram os batizados no Espírito e criaram uma denominação sem o batismo no Espírito. Mas, graças a papai, ele dá novamente este batismo, depois de muito tempo. E hoje é muito polêmico dentro do protestantismo e dentro da Igreja Romana. Dentro do protestantismo tem os pentecostais, os neopentecostais, os que aceitam o batismo no Espírito, os que odeiam os pentecostais batizados no Espírito e não aceitam o batismo no Espírito. E dentro da Igreja Romana tem a Igreja que não aceita o batismo no Espírito, não leva o batismo no Espírito, não fala do batismo no Espírito, não prega o batismo no Espírito, e tem uma ala da Igreja Romana que caminha no poder do Espírito, no batismo do Espírito, criticada, pichada, jogada para fora, tirada fora. Aqueles que recebem o batismo no Espírito, começam a viver a verdade, começam a falar a verdade, aí são tirados para fora. São colocados para fora. Você não prega mais aqui. Você não prega mais nesta denominação. Da mesma maneira, dentro das igrejas protestantes. Aqueles pentecostais não pregam na igreja que não é pentecostal. E mesmo porque os não pentecostais, protestantes, não aceitam os pentecostais, os batizados no Espírito. Nós vivemos num mundo dividido. A divisão está aí. A divisão entre o batismo de João, o batismo nas águas, o batismo que aconteceu antes de Cristo, e depois o batismo dado pelo Espírito. Batismo de Cristo. Não é eu que falo, mas é a palavra que nos fala. Mas essa palavra não é pregada. Não é pregada dentro das denominações que não são pentecostais. Não recebem, não aceitam, picham, jogam para fora, fazem de tudo para acabar com o Espírito, como foi acabado lá no início. Extinguiram os batizados no Espírito para criar uma igreja sem o batismo no Espírito. E caminhou por muitos anos. Essa igreja se divide entre a igreja romana e a igreja ortodoxa. E a mesma igreja se divide entre a igreja ortodoxa, igreja romana e igreja protestante. E está aí no mundo. Mas ninguém fala disso. Por quê? Porque tem que obedecer às coisas humanas. É o que nós vemos aqui no início desse evangelho. Eles receberam o Cristo, mas não aceitaram. A luz veio, mas eles permaneceram nas trevas. João Batista fala, mas eles não acreditam. É o que nós vemos neste trecho do Evangelho, nesse início do Evangelho, de João Batista, de João Evangelista. Aqui falando dos dois Joãos. O João profeta, que batizava o João Batista, e o João profeta, que era o João Evangelista. O João que foi cortado a cabeça logo depois deste encontro com o Cristo, e o João Evangelista que viveu 100 anos e foi o único
que não morreu martirizado. O resto todos foram martirizados. João Evangelista resistiu, papai resistiu o martírio para ele. Porque ele foi o último a ficar vivo, profeta, levando aquilo que ele tinha recebido do Cristo. Os escritos de João, Evangelho de João, Apocalipse, são aquilo que João Evangelista, o profeta João Evangelista, viveu durante a sua vida terrena. Ele nasceu, viveu e morreu naturalmente. Foi jogado num tacho de óleo fervente, mas o óleo não o queimou e não o matou. Ele continua vivo. Então era uma pessoa que tinha uma intimidade muito grande com o papai. Papai falou com ele antes dele se encontrar com o Cristo. No dia seguinte, João se achava lá de novo com 2 dos seus discípulos. Ao ver o Cristo que passava, disse: Eis o Cordeiro de papai. Os 2 discípulos ouviram-no falar, seguiram o Cristo. O Cristo voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que estais procurando? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre. Onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª, aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Cristo. Encontrou primeiramente Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Cristo, fitando-o, disse-lhes o Cristo: Tu és Simão, o filho de João. Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, o Cristo resolveu partir para a Galileia e encontrou Felipe. Cristo lhe disse: Segue-me. E Felipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Cristo, filho de José de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair algo de bom? Felipe lhe disse: Vem e vê. O Cristo viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há fraude. Natanael lhe disse: De onde me conhece? Respondeu-lhe o Cristo: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava sob a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o filho de papai, tu és o rei de Israel. O Cristo lhe respondeu: Crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que esta. Ele disse:
em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de papai subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aqui nós fechamos a leitura do capítulo 1 do Evangelho de João. Essas lives vai ficar um pouco mais extensa, porque os capítulos do Evangelho são bem extensos. E nós temos que discorrer sobre ele. Lemos e discorremos. Aqui, mais nesse texto que nós vimos, é o Cristo falando, olha, eu sou o Cristo. Eu sei, eu conheço as coisas. Ele falando de Natanael, falando, eu ouvi você. Aí ele fala, olha, só porque eu falei que vi antes de te ver, conheci antes de conhecer, você se admira? Você vai se admirar quando ver o céu aberto e os anjos virem me buscar. Aí sim vai ser um feito grandioso, porque isso vai acontecer, e aconteceu. Ali é Cristo falando, olha, vai acontecer assim. O céu vai se abrir e os anjos vão vir me buscar, vão vir buscar o Filho do Homem. Aí é os encontros dos primeiros discípulos. É o início da igreja do Cristo. Ali ele está iniciando, ele está convidando pessoas para o seguir. E ali André e Simão caminham com ele. E ali ele encontra Simão e ele já fala, olha, você não vai mais ser o Simão. Você vai ser Cefas. Porque você vai estar caminhando com esse povo depois da minha partida. E Pedro, e Cefas, que quer dizer pedra, e pedra que, traduzindo para o português, é Pedro. Daí houve modificação, transliteração, houve uma série de coisas aí nesse nome, porque Simão, o Cristo chama, dá um apelido para ele de Cefas. E ele acompanha o Cristo e vai. E depois da morte do Cristo, depois da volta do Cristo, Pedro continua caminhando com aqueles que eram batizados no Espírito. Porque Pedro recebeu o batismo no Espírito, Pedro orou em línguas. Isso acontece no dia de Pentecostes, quando eles estavam lá, e ali acontece o batismo no Espírito para todos aqueles que estavam ali, para os discípulos. Agora, para os discípulos, para aquelas mulheres, para aquelas pessoas que estavam ali na sala do cenáculo, eles estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus, com medo dos gregos, dos romanos, porque eles já tinham perseguido Cristo, já tinham crucificado Cristo. E eles agora, sem o batismo no Espírito, eles estavam com medo. Eles estavam com medo. E ali acontece a promessa que nós vamos ver ainda nos Evangelhos. O Cristo está dando uma promessa, falando, olha, não se afastem da cidade, fiquem aqui, até que se cumpra sobre vocês o prometido lá pelos profetas do Velho Testamento. Não se afaste da cidade até receber a força do alto, até receber
o poder do alto, até receber a autoridade do alto. É isso que o Cristo promete para eles, e lá eles estão. Eles já tinham caminhado com Cristo, Cristo já tinha orado por eles, eles já tinham aprendido com o Cristo todas as coisas, mas não tinha acontecido aquilo que o profeta Joel falou 400 anos antes da vinda do Cristo. Vai acontecer. O batismo no Espírito vai acontecer, as pessoas vão receber o batismo no Espírito, jovem, ancião, mulheres, homens, crianças, todos vão receber o batismo no Espírito. E vão falar em línguas, vão orar em línguas, vão profetizar, vão impor as mãos sobre os doentes e eles vão ficar curados. Estes acontecimentos vai acontecer. E no dia de Pentecostes eles estavam fechados e acontece. Eles não tinham coragem de sair na rua, porque o clima estava tenso. E eles sabiam que eles todos seriam mortos. Mas agora, naquele momento, eles não tinham a preparação ainda para serem martirizados, para viver esses 2 séculos de martírio. Então aí eles recebem a força do alto, o poder do alto, a autoridade do alto, são batizados no Espírito. E lá a figura de linguagem que é dada é que eles viram como se fosse uma grande bola de fogo que se repartiu e repousou sobre cada um deles. E eles sentiram a força do alto, o poder do alto, a autoridade do alto. Foram batizados no Espírito e começaram a orar em línguas, a profetizar em línguas, a falar em línguas, e saíram para a rua falando em línguas, orando em línguas, e aquele povo se maravilhou com esse acontecimento, enquanto que outros se escarneciam. Falavam: está todo mundo bêbado, está todo mundo embriagado de vinho doce. Porque eles não entendiam. O Espírito não deu a eles o entendimento, porque não eram filhos do Altíssimo aqueles que ali estavam. Mas aqueles que eram filhos de papai, aqueles que eram irmãos do Cristo, aqueles que viram e ouviram, tiveram a revelação de coisas maravilhosas vindas através daquelas pessoas. E aí acontece a promessa: vós sereis batizados no poder do alto, na força do alto, na autoridade do alto. Vocês vão ser batizados no Espírito. É o batismo que João fala. Eu batizo com água, um batismo visível, uma coisa humana. Mas virá aquele que batiza com o Espírito. E o Cristo prometeu: vocês vão ser batizados. Porque o Cristo sabia que se eles não recebessem o batismo no Espírito, eles não teriam coragem de sair para a rua, de enfrentar, de bater de encontro, de morrer, de serem martirizados. Por 2 séculos eles foram martirizados. E aí está toda a essência da Igreja do Cristo no 1º e no 2º século. Coloca isso na sua cabeça e vai buscar. Vai buscar a verdade do 1º e do 2º século. E aí você vai entender o que está acontecendo hoje entre pentecostais e não pentecostais, tanto de todas as denominações. Aí você vai dizer: opa, vou ter que buscar, vou ter que entrar fundo na palavra para mim ver onde está a verdade.
para me ver o que é a verdade. Onde está a verdade? E o próprio Cristo nos dá essa certeza. Que quem encontra a verdade, encontra o Cristo. Quem recebe o batismo no Espírito, ora em línguas. E é odiado por aqueles que não oram em línguas. O que recebe o dom de profeta, fala a verdade, doa a quem doer. Não consegue falar meias verdades, nem consegue adulterar a palavra e não consegue falsificar a palavra. A palavra é verdade e a palavra tem que ser dita como verdade. E doa a quem doer, aceite quem quiser aceitar. Mas a verdade dita é palavra dura demais. Assim disseram aqueles que não conseguiram acompanhar o Cristo. Porque quando você encontra a palavra, a verdade, você encontra o Cristo. E aí as coisas ficam difíceis de você caminhar. Porque a partir do momento que você começa a falar a verdade, a perseguição vem. Isso é uma novidade? É coisas dos dias de hoje? Não. Felizes aqueles que são perseguidos por causa da palavra, por causa do Cristo. Porque assim o fizeram com o Cristo e todos aqueles que eram batizados no Espírito foram perseguidos. Aqueles que falavam a palavra verdade foram perseguidos. E todos eles foram martirizados, com exceção do profeta João Evangelista, do qual nós estamos aprendendo com ele os seus ensinamentos, dos profetas João. A dupla aqui que nós vimos hoje, João Evangelista e João Batista. Esses são aqueles que nos trazem a verdade, sem nenhuma falsificação. E falam dos falsificadores. Você está dizendo, mas isso é muita repetição. Essa pregação não dá para a gente aturar. É muita repetição. Repete, torna a repetir, fala, torna a falar, repete, 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 repete. Meu irmão, se você tem isso na sua cabeça, que esta live é uma live de repetição, você está certo. Mas tira isso da cabeça e começa a assimilar. Porque cada vez que eu repito, para que entre na nossa cabeça, para que entre, eu repito e torno a repetir, para que isso entre na minha cabeça. Para que isso entre na minha cabeça. E aqui, ela seja uma palavra de força, forte, porque é da minha cabeça que ela vai descer para o meu coração. E do meu coração ela vai alimentar a minha alma. Meu irmão, minha irmã, nesse estúdio, eu falo para uma câmera, eu falo para um microfone. E do outro lado, felizes aqueles que ouvem essa palavra, assimilam essa palavra, concordam com essa palavra, porque ela não é minha. Não é minha. Meu irmão, minha irmã, coloca na sua cabeça que tudo que eu estou falando, tudo que eu levo, isso não é da minha cabeça, isso não é meu, a não ser os meus testemunhos,
aquilo que eu testemunho, que aconteceu comigo, os acontecimentos que aconteceram comigo, mas o resto é palavra das Escrituras, é palavra de João Evangelista, é palavra de João Batista, é palavra de Pedro, é palavra dos profetas, é palavra dos apóstolos, e é a palavra de Cristo. Nós vimos hoje que ele não foi aceito, as suas palavras não foram aceitas, ele é a luz e as pessoas procuraram ficar nas trevas. Então, meu irmão, minha irmã, que esta live, que esta pregação, ela seja um ponto de luz na sua vida. Que ela seja uma pequena luz que comece a iluminar você. Para que se torne uma grande luz. A luz que nos é dada. Que ela se torne uma grande luz na sua mente, no seu coração e na sua alma. A luz do Cristo. Ayala Shalamai, canta labai. E nós finalizamos esta pregação, esse momento de busca do alimento celestial, palavra. E encerramos esta live nos voltando a Papai, Filho e Espírito. E buscando a sabedoria, a luz, o entendimento que nos é dado pelo Espírito. Dizendo: eis-nos aqui, somos teus filhos, as tuas filhas, estamos na tua presença e dizemos: abençoa-nos, abençoa todas as famílias, abençoa cada um de nós. Abençoa os aniversariantes, abençoa as pessoas que estão precisadas das bênçãos. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão precisados de Ti. Abençoa os aniversariantes de casamento. Abençoa todos nós. Abençoa todas as famílias. Abençoa todos os nossos familiares, nossos filhos, nossos netos. Abençoa-nos, Papai, Filho e Espírito. E que todos digam amém, amém, amém. Desejo a todos vocês um dia cheio das graças e das bênçãos celestiais. Desejo a todos vocês que tenham um dia de trabalho abençoado, que vocês sintam as graças e as bênçãos celestiais. E que a luz ilumine o caminho para que você encontre a verdade. Para você e para toda a tua família. Fiquem na paz. Sejam todos abençoados. E amanhã nós voltamos novamente com mais um momento de oração e um momento de pregação, caminhando com o Evangelho de João. Iremos caminhar por um bom tempo com este Evangelho, buscando conhecimento do Cristo através do Evangelho. Fiquem na paz e até amanhã, quando estaremos juntos novamente.